é uma espécie de liderança cala-boca de Lando Norris para com os críticos, com os torcedores, fãs, né? Foi vaiado, inclusive. É. É uma liderança meio que, olha, toma o seu aí porque eu sou bom no que estou fazendo nesse negócio aqui. O que você acha, Christian? Ele, sem dúvida nenhuma, ele fez uma corrida no México, não só a corrida, né, o final de semana inteiro completamente impecável. Na corrida, brincou com todo mundo, sobrou. Me lembrou muito, alguns anos atrás, o que o Max fazia com o resto do grid quando, enfim, performar ele sempre performou e ainda continua performando, mas quando o carro dele realmente tinha uma vantagem em relação aos outros. Agora, um comentário que eu achei bem interessante foi um comentário do Stella, que tinha falado, México City meio que ajuda um pouco a maneira de guiar do Lando. Então a gente acredita que ele teve um pouquinho de vantagem por causa disso, porque ele gosta dos lugares que tem menos aderência, ele se dá melhor com isso. Então, de repente, ele conseguiu capitalizar nessa oportunidade, aproveitou um final de semana que o Piastri, eu diria que teve fraco, e se a gente voltar algumas corridas atrás, desde Baku tem vindo assim, né? Ele parece que ele nunca mais conseguiu sair daquele buraco de Baku. Agora, se é porque está chegando perto do final do ano, a pressão é grande, ele chegou a estar liderando o campeonato com uma margem relativamente, eu diria, não sei se grande é a palavra certa, mas uma margem confortável, principalmente em relação ao companheiro de equipe dele, e de repente ele está vendo tudo isso se desmoronar. Mas além do Lando, na minha opinião também o grande perigo aí é o Max, né? Sim. Porque o Max abriu uma fresta da porta desse tamanho, você pode ter certeza que ele vai dar com os dois pés e ele vai se aproveitar de absolutamente tudo que derem para ele. O stint final do Verstappen nas corridas do México foi um absurdo. Mas pegando o gancho na pergunta do Eric e nessa sua intervenção inicial, Christian, há dois pesos e duas medidas com relação aos pilotos da McLaren, porque assim, quando o Norris teve uma sequência muito ruim, a galera descia a lenha no psicológico dele, deu uma entrevista lá polêmica dizendo que ser campeão não era o foco número 1 dele, e agora ele tem uma sequência muito positiva, desde o Azerbaijão frente ao companheiro de equipe, o Verstappen ganhando algumas corridas aí e se reabilitando na briga pelo título, mas agora a gente viu uma atuação realmente muito boa do Norris no México. E o Piastri, até pela personalidade talvez um pouco mais discreta e tudo mais, acaba, digamos, caindo na análise da pressão que sofre um piloto que briga pelo título e não necessariamente uma fraqueza mental que muita gente acusa o Norris de ter. Você vê essa, digamos, questão de dois pesos e duas medidas para os pilotos da McLaren? Não, eu acho que foi muito bem colocado esse teu comentário, mesmo porque, vamos começar pelo Lando, aquela entrevista que ele deu, que enfim, todo mundo acabou comentando bastante a respeito, que não existe só Fórmula 1 no mundo, a minha prioridade, não foi algo parecido com isso, que ele tinha comentado que a prioridade dele não era ser campeão do mundo. Então, começando pelo Lando, a minha interpretação disso daí é que ele é uma pessoa pública, ele é um esportista público, e eu acho que quando você tá nesse nível, ainda mais no nível que ele tá, que é um nível tão alto, existem algumas coisas que você não deve dividir com os outros e você deve guardar para você mesmo, independente se você acha que ser campeão do mundo é a coisa mais importante para você na tua vida ou não. Porém, você tem que guardar para você, porque a interpretação que várias outras pessoas podem fazer pode ser muito diferente. Então ele vai falar, ele vai comentar a mesma frase, vai passar o mesmo pensamento dele, só que você pode interpretar de um jeito, você do outro e eu do outro, e não tem nada errado. Você vai defender a tua teoria, você a tua e eu a minha. E daí começa a criar aquele bafafá todo em volta daquilo que ele falou, e talvez seja algo que não tem nada a ver. Talvez, inclusive, o que foi dito por ele, talvez tenham tirado de contexto completamente. Então, ele falou de um jeito meio que até despojado, tudo que existe uma vida fora da Fórmula 1, e daí já entenderam de uma maneira completamente diferente e criaram esse monstro.
O mesmo seja dito pro Piastri, que, como você falou, ele não falava nada, ficava quietinho na dele, e daí criou-se a imagem do Piastri Iceman, tipo Raikkonen. Agora, eu não vi muito Iceman de Baku para cá. Então, é óbvio que quando a batata está assando, a situação é completamente diferente. É injusto da minha parte, injusto da gente que está do lado de fora tentar apontar o dedo para ele e falar assim, ó, você quebrou debaixo de pressão. Eu não sei se foi esse o caso. De repente tiveram uma sequência de coisas que não deixaram ele ter ótimos resultados nas últimas 3, 4 corridas. Mas uma coisa eu te garanto, que de Baku para cá, a atuação dele foi completamente diferente do começo do ano até chegar na prova de Baku. Você pode ter certeza que sim. Isso daí não sou eu falando, isso daí são fatos. Sim. A gente pode fazer essa análise das últimas... Baku foi 3 corridas atrás. A gente teve Azerbaijão, Singapura, Estados Unidos e agora México. Então, 4 corridas atrás, a gente está vendo outro Piastri guiar o carro comparado com o começo do ano. Mas essa questão que o Christian mencionou do esportista em alto nível ser uma pessoa pública e tá, digamos, sujeita à interpretação da maneira que ela for por parte de diferentes pessoas, né? É curioso que você citou o Iceman, né? Tão associado ao Piastri. Não vejo muito o Piastri Iceman a la Kimi Raikkonen. E essa questão do vida fora da Fórmula 1, eu acho que é algo que até o Kimi Raikkonen deve concordar. Só que o Kimi Raikkonen não fala. Então, é difícil, assim, porque eu tento me colocar no lugar do piloto e compreender o que ele quis dizer. Mas realmente, pô, imagina, você é um patrocinador, tá vendo o seu piloto postulante ao título mundial dizer que o foco dele não é número 1, né? Não é ser campeão mundial da Fórmula 1, é complicado. Agora, sendo direto na pergunta, Christian, se o Norris estivesse nessa sequência de corridas ruins que o Piastri tá, você não acha que a crítica seria ainda maior? Pode ser. Pode ser pelo passado dele, por tudo aquilo que ele... já se colocou na vitrine. Já se colocou nessa situação difícil, entendeu? E até mesmo, às vezes, por falta de performance. Ou até mesmo por uma colocação meio estranha. Por exemplo... vamos voltar para a Áustria, um ano atrás, quando ele se pegou com o Max, lá na curva 3, né, do 2, 3, enfim, lá no final da reta. Eu achei que ele fosse ter uma colocação um pouco diferente daquilo que foi na hora que vieram perguntar para ele logo depois de todo acontecido. Eu achei que ele fosse ser bem mais, eu diria que agressivo em relação ao Max e, no entanto, ele não foi. Então, não sei se falta um pouco de fogo nele, mas, ao mesmo tempo, volto a dizer aquilo que eu tinha comentado um pouquinho antes, né? Quem é a gente para poder fazer uma análise de quem está de fora? E ainda mais um piloto do calibre do Lando, né? Que guia muito, já está com uma experiência considerável na Fórmula 1 e ele está... esse ano disparado com a melhor oportunidade dele para ser campeão do mundo. Só que às vezes essas oportunidades elas não passam 2 vezes pela mão da mesma pessoa e às vezes a gente esquece também, né? Por exemplo, quando comenta lá do Hamilton, né? Não, mas o Hamilton isso, o Hamilton aquilo, até fazendo críticas, né, a ele. Só que a gente esquece que ele foi 7 vezes campeão do mundo. Nossa, é muito difícil subir no pódio na Fórmula 1. É mais difícil ainda você ganhar a corrida. Ganhar um título nem se fala. Imagina 7 vezes campeão do mundo. Ok, você pode falar que ele surfou a onda da Mercedes, tudo. Ele teve num período perfeito onde eles dominaram tudo, mas mesmo assim, você ser 7 vezes campeão do mundo, igualando o máximo, né, que já conseguiram ganhar na Fórmula 1, não é para qualquer um. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$ 150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados
e investe R$150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual.